Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso curso, hoje, como eu havia dito, eu vou trabalhar com a parte de composição de funções. Como é que funciona a composição de funções, né? Então a gente considera duas funções, né? Uma função f e uma função g. Então a gente podemos definir, primeiro eu vou definir formalmente, depois eu dou algum rigor sobre como eu vou fazer a definição de composição de funções, né? Então a gente pode definir f composta com g, que a gente denota deste jeito aqui, que também pode ser denotada como fog, tá? Não sei se vocês lembram dessa notação aí do segundo grau, a notação fog. Ou a gente pode compor g composta com f, também denotada como gof. O que está acontecendo aqui, né? Bom, quando a gente tem uma função, uma lei de formação, nessa lei de formação a gente tem a incógnita x, tá? Quando a gente faz a composição de uma função, a gente troca a incógnita x por outra função. Eu vou dar algum exemplo aqui, né? Obviamente, mais à frente eu vou dar algum exemplo aqui, tá? Bom, mas vamos pensar o que vem a ser a composição de função. O que seria f composta com g? Então, apagando primeiro este elemento aqui, ó, vou apagar ele aqui inicialmente, o que seria g de x? Então, g de x ela é uma função que vai do domínio da g até a imagem da g, ó, nesse conjunto verde aqui, ó, conjunto verde. Então, vai do domínio da g até a imagem da g, tá certo? Quando a gente faz a composição disso como uma função aqui f, então f composta com g, o que ele faz? A f ela pega esses valores da imagem da g, porque agora quem é o argumento que entra dentro da f? É a função g, e pega isto aqui, né, ó, sai daqui de dentro, tá? Então isso aqui vai até aqui, até a verdinha aqui, tá? Então pega esse valor e vai para um conjunto aqui onde mora, né? Então a imagem da f mora aqui dentro, tá? E a imagem da f composta com g mora dentro deste conjunto aqui, tá? Dentro do conjunto da imagem da f. A gente pode fazer uma coisa bastante parecida, né? Se eu estiver fazendo g composta com f. Bom, e aí olhando aqui, né, quando que a minha função, a minha composta está bem definida? A minha composta vai estar bem definida quando a minha função f está bem definida, tá? Porque a g ela já vai estar bem definida no domínio dela, beleza? Então a gente encontra a g no domínio dela. Só que a f, tá? Ela vai assumir valores, né, na imagem da g. Na imagem da g aqui. Então, o que vai acontecer para isso aqui estar bem definido? Vai estar bem definido se o domínio da f contiver a imagem da g, ou seja, todos os valores que a g assumir for um valor possível para o domínio da função f. Então, se isso acontecer, a composição é bem definida, tá? Aí como foi escrito aqui, né? A imagem da g está contida no domínio da f. Da mesma forma, a gente pode definir g composta com f. Tá? Como é que ficaria g composta com f? Bom, era só trocar aqui, ao invés de ser g, seria g composta com f. Eu não vou fazer de novo o diagrama, né? Mas seria o que, né? Então seria, qual a função que eu saio primeiro? Primeiro eu saio com a função de dentro. Então seria a f de x indo até a imagem da f e a g saindo do domínio da g indo até a imagem da g, tá? Como foi feito aqui. Tá bem? Bom, vamos fazer um exemplo, né? Às vezes fica muito abstrato essa definição. Vamos ver num exemplo? Bom, no exemplo, né? Então, ó, vou considerar duas funções aqui. Uma função f e uma função g, tá? A função f é x mais 2 e a função g é x² mais 3x mais 1. O que a função f faz? Olha, a função f, essa lei de formação aqui, tá bem? A lei de formação, ela faz o seguinte, ela pega o elemento que está aqui
e escreve ele mais 2, tá? Então, por exemplo, se a gente fizer f de 1, ele vai fazer 1 mais 2, correto? F de 2 é igual a 2 mais 2. F de quadrado é igual ao quadrado mais 2. O que eu colocar aqui dentro, eu coloco aqui e somo com 2. Tá? E a G, o que a G faz? A G pega, né, um elemento que está aqui e eleva ao quadrado mais 3 vezes x mais 1. Tá? Então, o elemento que está aqui, eu faço esse processo aqui. Bom, então vamos lá. O que seria, então, f composta com a g de x? Tá bem? Então, ó, o que está dentro do argumento da f, o que ela vai fazer? Lembra que a f faz? Ó, o que está aqui, ela leva aqui e soma com 2. Então, o que a f vai fazer? Ela vai pegar o g de x, somar mais 2. Porque não importa o que está aqui dentro, ela pega o que está aqui dentro e soma com 2. Tá? Você colocar aqui dentro, ela vai pegar e somar com 2. Só que agora eu sei quem é a g. Quem é a g? A g é x quadrado mais 3x mais 1. Somando isso com 2. Então vai dar o quê? Vai ficar x quadrado mais 3x mais 3. Então a f composta com a g de x me fornece quem? X quadrado mais 3x mais 3. Posso fazer a definição de g composta com f de x? Posso também. Mas antes disso, perceba o seguinte. Olha, lembra que eu falei que para estar bem definida a imagem de uma função, ela tinha que ser... a imagem da g tinha que estar contido no domínio da f? Nesse caso está. Por quê? Qual é o domínio da f? A f é o real todo. Lembra, essa função aqui é a função do tipo x mais 2, não tem divisão por zero, nem raiz de número negativo, nem logaritmo de número menor ou igual a zero. Então o domínio dessa função aqui é o real todo. E a imagem da g, e não importa, a imagem da g vai ser um subconjunto dos reais. Pode ser o real todo também, mas certeza absoluta que a imagem da g está contida dentro do domínio da f. Tá? Então isso está bem definido. E essa aqui, qual é o domínio da g? Bom, o domínio da g também é o real todo. Tá? Então se eu for definir o g composta com f, isso também está muito bem definido. Tá? Então não preciso me preocupar, a definição é para verificar se o domínio de uma está contido, se a imagem de uma está contida no domínio da outra. Bom, então vamos lá. G composta com f de x. Quem é g composta com f de x? G composta com f de x vai ser aquele mesmo processo. Ó. O que a g faz? Ela pega no lugar do x, eleva ao quadrado, mais 3 vezes x mais 1. Então ela vai fazer o seguinte, ó, vai ficar no lugar do x, eu coloco o f todo, né? Então vai ficar f de x ao quadrado, mais 3f de x, mais 1. Que vai dar o que aqui? Quem é x? É f de x, desculpa. X mais 2. Vou levar ao quadrado, mais 3, x mais 2, mais 1. Então aqui vai dar x ao quadrado, né? Quadrado primeiro, mais duas, isso aqui é um quadrado perfeito, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar mais 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Aqui mais 3x, mais 6, mais 1. Dá para juntar aqui? Dá. X quadrado fica sozinho, 4x mais 3x dá 7x, 4 mais 6 dá 10, mais 1 dá 11. Então, g composta com f de x é quem? É essa função. Perceba que a f composta com g não é necessariamente igual com a g composta com f. Pode acontecer de ser, às vezes acontece, mas não é comum, é raro acontecer da a função composta, a g composta com f, ser a mesma coisa aqui, f composta com g. Bom, e aí a letra C, então isso aqui é a letra B, né? E a letra C pede para eu achar g, f é menos 3. Bom, a gente já tem o g composta com f que está aqui. Então o que a gente faz? Se eu quero achar o g de f é menos 3, agora no lugar do x eu coloco que é o número que eu quero, né? Ó, essa aqui é a g composta com f. Então vai ficar, ó, menos 3 elevado ao quadrado, mais 7, menos 3 mais 11, que vai dar menos 3 dá 9, menos 21 mais 11, menos 21 mais 11 dá 10, mais 9 dá 19, tá?
Uma aplicação da função composta aí é na definição da função inversa, tá? Quando que a gente pode definir a função inversa de uma função? Isso é bastante importante, né? Então, em muitas aplicações a gente vai querer definir a função inversa, tá? E o que é a função inversa? É aquela função que faz o seguinte. Olhe bem, depois eu coloco os detalhes aí que tem que acontecer. Eu tenho uma função f de x, o que a f de x ela faz? Ela pega um domínio da f, pega um elemento do domínio da f e leva num elemento da imagem da f, tá certo? Então ele pega o x e leva num f de x, tá? A função faz isso. Então essa lei de formação, ela pega um elemento do domínio, opera sobre esse elemento do domínio e leva para a imagem. O que a função inversa faz? Então, se a gente quer construir uma função inversa, né, a lógica da inversa é fazer o quê? É pegar esse f de x e devolver para x. Tá? Então, eu quero fazer o caminho de volta. Tá bem? Então, o que é a função inversa g? Então, a g ela vai pegar o f de x e vai trazer de volta para x. Então, a função inversa ela traz de volta aquele valor que a função f tinha levado. Tá? E quando que eu posso definir o inverso de uma função? Então, vou colocar aqui para dar uma sublinhada. Quando uma função é bijetora, tá? É possível definir a sua inversa. Por que obrigatoriamente a função tem que ser bijetora? Porque para eu definir a inversa é definida na imagem da função f. Então, se eu tiver uma função f, a inversa ela faz o processo de volta, tá? Que ele sai da imagem e volta para o domínio, tá bem? E lembra da definição de função? Vou ter que colocar aqui uma página aqui, depois eu apago, tá? Lembra da definição da função? O que era uma função? Uma função era uma lei que a cada elemento do domínio levava num elemento da imagem. Só tinha uma imagem, tá? O que a inversa vai fazer, né? Então, a função f, ela vai sair daqui do domínio da f, né? Vai fazer daqui para lá, domínio da f. E a função g, ela vai fazer o contrário. Ela vai pegar este ponto aqui e vai trazer para este aqui. Então, a função g, que é a inversa, ela vai operar daqui para cá, tá? Ela vai operar daqui para cá. Perceba se a função... Essa aqui é uma função bijetora. Por quê? Todo mundo do domínio foi daqui com alguém da imagem de lá. E mais do que isso, foi uma relação 1 a 1. Tá? Mas imagine que não fosse bijetora. Por exemplo, fosse uma situação dessa aqui. Então aqui eu tenho... Imagine que eu tivesse uma coisa assim, Este elemento vai para este aqui vai para este também, e este aqui vai para este. Isso é uma função? É bijetora? Não. Porque para ser bijetora, ela tem que ser injetora. E a injetora é um elemento daqui vai com um elemento de lá, e cada elemento daqui só vem do elemento do domínio. Imagina que eu queira definir a função inversa aqui. Olha o que teria que acontecer. Esse ponto aqui teria o quê? Duas imagens, porque a inversa, ela volta para onde eu estava, olha para você ver. Duas imagens. Então, se ela não for bijetora, o que vai acontecer? Eu não consigo definir a inversa. Esse pedaço aqui, ele não vai ser função. Tá? Não vai ser função. Então, deixa eu deletar aqui. Deletar a página para voltar aqui. Opa. Bom, então... Como é que a gente define a função inversa, né? Então, eu tenho uma f, que vai do domínio da f até a imagem da f. E eu vou ter uma g, que vai sair da imagem da f e voltar para o domínio da f, que é a função inversa. Como está esse desenho aqui. Qual propriedade que vai ter? Vai ser o seguinte, a f, tá? Ela pega o x e leva para um f de x. A g ela traz da volta em x. Então, quando eu fizer a composição de g composta com f de x e dx, então quer dizer que a g é a inversa da f.
A mesma coisa, se eu pegar f com g aplicado no y e der y, eu tenho f é a inversa da g, tá? Porque a g ela pega a y e leva no g de y. A f ela devolve de novo para y, tá? Então, ó, de novo, só é possível encontrar a inversa de funções que são bijetoras. A função inversa também pode ser denotada, a função inversa da f, como f a menos 1 de x. Tá? Bom, dada a lei de formação, f igual a f de x, para se encontrar a inversa da f, trocamos x por g de y e f por y. Tá? Então, isso aqui é a forma como a gente faz o cálculo. Então, vamos lá. Vamos encontrar a inversa da função? Tá? Vamos fazer o exemplo aí, encontrar a inversa da função. Então, aqui eu disse como é que a gente faz, mas vamos fazer efetivamente um exemplo aqui, né? De fazer encontrar a inversa. Então, seja f de x igual a 3x mais 2, né? Ó, f de x igual a 3x mais 2. Tá? O que é a função inversa, né? Então, a função inversa, ela vai ser o quê? Então, a inversa... Só escrever aqui, a inversa de f é uma g tal que f de g de y é igual a y, tá? Ou, aqui, se quiser pôr x aqui, pode pôr x também, não tem problema nenhum, tá? A letra aqui é uma letra muda, não faz diferença, tá? Vamos até colocar para não ficar trocando de letra, né? Vamos colocar aqui x, para não ficar trocando de letra. Então, a f da g de x é igual a x. Lembra como é que a gente fez a composição de função? Lembra? Então, ó, vamos operar desse lado aqui. O que eu vou fazer? No lugar da x, eu vou trocar pela g de x. Tá? Então, no lugar da x, eu troco por g de x. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 3 g de x mais 2 igual a x. Tá bem? Então, ó, aqui eu estou fazendo f de g de x. F de g de x, só f de g de x, né? Se eu vier aqui, ó, no lugar do x eu coloco g de x. É que eu coloquei aqui. Bom, eu quero achar g, que eu quero achar a inversa. Então, vem aqui, passo o 2 para lá, tá? Então, vai ficar x menos 2. Passo o 3 dividindo. X menos 2 sobre 3. Então, a função inversa dessa f de x é essa aqui. X menos 2 sobre 3. Tá? Então, g de x igual a x menos 2 sobre 3 é a inversa de f de x igual a 3x mais 2. Tá? Quer verificar que está certo? Faz o seguinte. Faz a substituição. F de g de x e verifique que se dá x. Tá? Vamos fazer isso? Eu vou fazer, mas eu vou apagar, tá? Para não gastar espaço aqui. Então, vamos lá. Quem é f de x? É 3. Então, no lugar do x, eu troco por g de x. Vai ficar 3. G de x é x menos 2 sobre 3, mais 2. Esse 3 com esse 3 cancela. Então, vai ficar x menos 2 mais 2, que é x. Tá vendo? Então, a gente recupera que f de g de x é igual a x. Tá? Vou apagar para não comer muito meu espaço aqui. A função letra B era f de x igual a x quadrado. F de x igual a x quadrado, a letra B. Antes de eu operar, fazer a pergunta, essa função aqui é bijetora? Se você lembrar dessa função, como é que é o gráfico de f de x igual a x quadrado? É aqui um vértice na origem, né? Bom, o que a gente vai olhar aqui, né? Vai perceber nesse desenho aqui. Isso aqui não é bijetora. Lembra? Para ser bijetora, o que tem que fazer? Eu traço uma reta paralela ao eixo x, ela pode cortar o gráfico em apenas um ponto. Está cortando em 2, não é bijetora. Então, quer dizer o quê? Que essa função aqui não tem inversa. Ó. Não tem inversa no domínio todo. Mas eu vou fazer um adendo aqui, uma observação que é bastante importante.
Se eu restringir ao meu domínio a um subconjunto do domínio original, por exemplo, imagine que eu queira só os x positivo, tá? Então, tentando encontrar a inversa num subconjunto menor do domínio, tá? Por exemplo, em x pertencente ao intervalo 0 até mais infinito. Como é que é o gráfico nesse intervalo aqui? O gráfico nesse intervalo é só a parte positiva do domínio, então é só esse pedaço aqui, tá? A parte para x negativa eu não coloco. Aí isso aqui ele é uma função que é injetora? Sim, ela é injetora. Ela é bijetora? Se eu restringir também a minha imagem, ela vai ser bijetora. Então, ó, esta função f de x igual a x quadrado, indo de 0 até mais infinito até 0 até mais infinito, ela é bijetora, tá? Porque ela sai desse domínio e tem como imagem todo esse pedaço aqui. Consigo definir a função inversa aqui nessa região? Agora eu consigo, tá? Então, como que vai ser a minha função inversa nesse caso? Então, neste intervalo, ou seja, para x de 0 até mais infinito, eu encontro a inversa fazendo o mesmo processo. F de g de x igual a x. O que eu faço? Lembra que o f de x é x quadrado? Então, no lugar do x, eu coloco g de x. Então, vai ficar o quê? G de x ao quadrado igual a x, ou seja, g de x é igual a raiz quadrada de x. Tá? Então, nesse intervalo de 0 até mais infinito, está bem definido. Você fala para mim, professor, não vai aparecer mais ou menos x? Mas lembra que eu estou definindo sobre o intervalo 0 mais infinito a minha inversa? Então, eu vou pegar só o valor positivo da raiz, eu não vou pegar o valor negativo da raiz. Tá? Então, isso aqui vai estar bem definido nesse intervalo aqui. Tá? Vamos de letra C. Aí letra C eu já vi de cabeça ali, f de x ao cubo. O gráfico dessa função é assim. A gente vai aprender a fazer isso aqui com mais detalhe mais para frente, mas eu vou colocar aqui, ó. F de x igual a x ao cubo. É esse gráfico aqui. F de x igual a x ao cubo é uma função que é bijetora, no domínio dos reais todos. Tá? Tá muito bem definido, ela é bijetora. Consigo definir a inversa? Consigo. Como é que eu faço para encontrar a inversa? Vai ser assim, ó, f de g de x igual a x. Fazendo a conta aqui, o que eu faço? Fazendo esse cálculo aqui, no lugar do x, eu coloco g de x. Tá? Bom, então, substituindo aí, como eu falei, né? Então, no lugar do f, no lugar do x, a gente coloca g. Então, f de g de x vai ficar igual a g de x ao cubo, certo? Isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a x. Portanto, g de x ao cubo, passo o 3 aqui está elevado, ele passa para lá como x elevado a 1/3. Tá? Que é a mesma coisa que fazer o quê? Como é que a gente remove isso aqui? A gente passa a raiz cúbica dos dois lados, né? A gente passa a raiz cúbica dos dois lados. X raiz cúbica. Então, ou faz isso ou passa o 3 aqui. A gente passa para o lado de lá invertido. 1/3 aqui cancela, tá? Então, g de x é igual a 1/3, que é o que está escrito aqui. Tá? Bom, 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 foi feito resolvido aqui, né? Foi feita a resolução aqui da expressão, a função inversa aqui, né? Foi feito de novo, eu não tinha percebido. Foi feito o cálculo aqui está feito de novo, né? Primeiro verificou que a função ela é bijetora, né? Que foi feito aqui, ela é de fato bijetora, olhando para o gráfico ela é bijetora, né? Que é aquele exemplo que estava anteriormente aí, tá? Tinha um espaço em branco, eu pensei que eu tinha deixado espaço para fazer, mas agora eu vi que eu tinha feito. Bom, mas então continuando então, né? Como é que a gente faz o gráfico da função inversa, né? Então essa é uma coisa importante da gente olhar. Como é o gráfico da função inversa de uma função? Como é que a gente faz isso? Se eu sei fazer o gráfico da função direta, para fazer o gráfico da função inversa,
Quando eu dou aula pessoalmente, né, aula presencial, eu tenho uma técnica de fazer isso, que é diferente do que eu estou fazendo aqui, né? Uma técnica que eu acho que fica mais fácil da gente verificar com o meu gráfico. Mas aqui é o jeito correto, é o jeito matemático que a gente faz realmente se tivesse num livro escrito esta forma de fazer. Então, como que a gente faz, né? A gente constrói a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. O que é a bissetriz? É a reta que faz um ângulo de 45 graus com a origem, com o eixo X passando pela origem. Então aqui é 45 graus, obviamente aqui é 45 também, tá? Aqui é 45. Por que bissetriz? Porque ela divide o ângulo em exatamente um tamanho 2 igual aqui, né? 45 aqui, 45 graus aqui. Então ela é chamada de bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. E aí como é que a gente faz, né? Então vamos lá. Eu quero fazer a função inversa, o gráfico da função inversa de 3x mais 2. Então o gráfico de 3x mais 2 é esse aqui, tá? Aí eu construo a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, que é f de x igual a x, fazendo um ângulo de 45 graus aqui. A função inversa dessa função original aqui, essa bissetriz vai funcionar como um espelho para essa função original aqui, tá? Deixa eu adicionar aqui, eu vou fazer de novo esse desenho, tá? Então imagine que eu fosse fazer o gráfico da função f de x igual a 3x mais 2, tá? Então esse gráfico é uma reta. Mais à frente eu vou discutir função do primeiro grau e aí eu vou discutir como é que a gente pode fazer para construir isso aqui de modo bastante rápido aí. Mas é simples de fazer, né? É só construir uma tabelinha e ligar os pontos. Então o gráfico disso aí, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Esse é o gráfico de 3x mais 2, tá? Então aqui é 3, tá? Então, quando o x for igual a 0... desculpe, 3 não, aqui é 2, né? Desculpe. Aqui é 2. Quando o x for 0, aqui é 2. Aí eu faço o desenho da bissetriz do... Deixa eu fazer um desenho melhor aqui, tá? Deixa eu pôr a inclinação um pouquinho mais alta aqui, senão eu vou ter dificuldades na hora de fazer o desenho. Sei lá, assim. Pronto. Aí fica bom. Tá? Aí eu vou fazer a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Eu vou fazer em vermelho. Essa reta que está aqui, a reta 3x mais 2, é o gráfico 3x mais 2. Tá? Agora eu vou fazer a reta f de x, que é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Então, f de x igual a x, tá? Como é que é o gráfico da função inversa? O gráfico da função inversa, ele vai ser o simétrico, ou o espelho, né, o espelhado deste gráfico em relação à bissetriz. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui, né, faço mais ou menos a distância daqui para cá, ó. Venho aqui, faço mais ou menos a distância daqui para cá. Então, o gráfico vai ser assim, ó. Esse vai ser o gráfico da função inversa. Vem aqui, passa nesse ponto e nesse aqui. Tá? Então esse aqui é o gráfico da função inversa da função g, que a gente encontrou aí, deu quanto? Deu x menos 2 sobre 3. Então isso aqui vai ser g de x igual a x menos 2 sobre 3. Este é o gráfico da função inversa. Então, para fazer o gráfico da função inversa, a gente desenha o gráfico da função direta, constrói a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. O gráfico da função inversa, então, ele essa bissetriz ela vai funcionar como um espelho para a função direta. Tá certo? Vamos lá. Imagine que eu queira fazer o gráfico de f de x, a inversa da f de x igual a x quadrado. Só naquela parte que ela tem inversa, né? Que é esse pedacinho aqui. Esse pedacinho. Tá? F de x igual a x quadrado. O que eu faço? Construo a bissetriz
do primeiro e terceiro quadrante. Vou passar mais ou menos aqui, tá certo? Ó. E faço o desenho agora da figura espelhada em relação a essa reta aqui. Isso vai ser inversa. Vou fazer aqui em azul também. Ó, tá mais ou menos aqui, ó. A barriguinha tá para baixo, ela vai ser um barriguinho para cima, né? E aqui faz isso aqui. Tá? Então é como se fosse isso aqui fosse um espelho. A distância daqui é igual a distância daqui. Não ficou muito bom o desenho, mas é, né? Ó, se você fosse fazer o gráfico só da inversa, ela seria assim, ó. Mais ou menos isso, tá? Então isso aqui é o gráfico de raiz quadrada de x. Vou fazer o gráfico do f de x igual a x ao cubo. Eu quero achar a inversa dela. Qual a inversa dela? A gente já achou. A inversa é raiz cúbica de x. O que eu faço? Ó, faço o desenho de x ao cubo, que é assim. Venho, construo a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Mais ou menos passando por esse ponto aqui. Tá? Agora eu faço o desenho da função espelhada em relação a essa bissetriz aqui. Então ela vai ser mais ou menos assim, né? A barriguinha aqui está para baixo, a barriguinha aqui vai para cima. Faz assim, né? Ó. Olha lá que beleza. Então o gráfico da função inversa da raiz g de x igual a raiz cúbica de x é esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico que a gente desenhou aqui, ó. Sobe e desce, lá. Faz esse pedaço aqui, tá? Então para fazer o desenho do gráfico da função inversa, a gente faz isso. A gente cria a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, desenha o gráfico da função direta, a função inversa ela é espelhada em relação a esse eixo aí, né? Como foi feito aqui, ó, em cada um desses desenhos. Ó. F de x igual a 3x mais 2. Como é que eu criei a inversa? Aqui não é 3, aqui é 2. Como é que eu criei a inversa? Desenhei a função direta, fiz o desenho de f de x igual a x, peguei o espelhado, ó. Mesma coisa aqui do x ao cubo, ó. Desenhei a função x ao cubo, que é essa aqui, ó. Essa aqui. Desenhei a bissetriz do primeiro quadrante, e aí peguei o espelhado em relação a essa, como eu fiz no desenho de baixo aí. Tá? Bom, agora na sequência, né, na próxima aula, a gente vai discutir os tipos de função que a gente tem. Que são as funções do primeiro grau, segundo grau, trigonométrica e assim sucessivamente, tá? Então tá, muito obrigado.